Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa tarde, torcedor vascaíno, muito boa tarde, torcedora vascaína, nesse calor aqui do Rio de Janeiro. Para você que não é do Rio, tá fazendo um calor de quase 40 graus nesse Rio de Janeiro. Tô com o quarto todo fechado aqui para gravar o vídeo, para ficar com áudio melhor, mas acabei de sair do banho, já tô suando, tá uma coisa absurda. E hoje, como todo mundo sabe, todo mundo tá ansioso, hoje é dia de Vasco. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre tudo o que acontece com o Vasco, todas as informações. A gente vai trazer transmissão de jogo, escalação do Vasco e do América Mineiro, uma partida difícil às 18h30 em São Januário. E vamos também trazer informação sobre o novo presidente, que Pedrinho foi eleito, ídolo do Vasco, foi eleito ontem à noite, lá na sede do Calabouço, foi eleito presidente do Gigante da Colina para o próximo triênio, beleza? Então vamos dar muita informação hoje. Desde já peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei e se inscreva no canal do Pedrosa. A gente tem muita informação e também tem uma dica para você. Você que gosta de apostar, gosta de fazer uma fezinha aí no Vasco, cara, não perde a chance. Vai na KTO, a casa de apostas que é parceira do canal do Pedrosa, e você ganha com isso. Sabe como? Você usa o cupom Pedrosa, coloca lá, quando você for fazer o seu cadastro, no seu primeiro depósito, você ganha 20% de cashback. Isso mesmo, aproveita. Lá, cara, tem odd para tudo, para vários jogos do Campeonato Brasileiro, tem como apostar em gol de Verret, tem como apostar da forma que você quiser, resultado, escanteio, tudo. Lá é bem completo, você que gosta, que acompanha esse mercado, vai lá na KTO e o link também tá na descrição e aproveita aí, beleza? Bem, agora vamos trazer informação, isso para começar o vídeo, vamos falar sobre a situação do Vasco na eleição, né? A situação política do Gigante da Colina. Como todo mundo sabe, a gente tem um panorama político reduzido, porque o Vasco hoje é uma SAF também, e o Vasco SAF, ela é administrada 70% pelos americanos, ou seja, majoritariamente pela 777 Partners, e 30% fica com o Vasco, que é quem pode gerir também o futebol. Com isso, o Vasco tem direito, são 7 cadeiras no Conselho de Administração da SAF, e nesse caso, o Vasco Associativo tem direito a indicar 2 cadeiras. Uma delas já está eleito, que é o caso de Pedrinho, venceu a eleição ontem em cima do candidato Luiz Roberto Levenciano, da chapa Somamos. Ele venceu e vai estar compondo a chapa aí, compondo essa administração do Conselho da SAF. Além disso, também vai ter mais uma cadeira que deve ser eleita pelo Conselho de Beneméritos, e também os conselheiros do Vasco que foram também eleitos ontem. O Pedrinho venceu a candidatura com mais de 3.300 votos contra cerca de 1.700 votos para Luiz Roberto Levenciano, da chapa Somamos. Foi uma eleição, apesar de algumas confusões, principalmente relacionadas à diretoria atual, isso porque Jorge Salgado foi votar lá em loco e acabou que ele foi um pouco hostilizado, aconteceu algumas confusões, mas no geral foi uma eleição tranquila, ainda bem. Como há muito tempo não se via no Vasco, Leven abraçou, reconheceu a derrota, isso é muito importante para o Vasco, parabenizar ele, a toda a campanha dele, foi uma campanha limpa, foi uma campanha justa, com embates normais, nada de xingamento, não tentaram também desvalorizar tanto o Pedrinho, apesar de ele ter recebido alguns ataques, mas isso acontece também. São pessoas que não merecem ser reconhecidas como torcedores do Vasco, as pessoas que tentam diminuir Pedrinho como jogador, enfim. Mas, enfim, faz parte de todo canto tem gente errada, gente que tem a visão um pouco deturpada. Mas foi uma eleição limpa, foi legal de ver, os dois se abraçaram depois, cantaram casaca juntos. Então é isso, tomara que Pedrinho também, com muita competência, a gente espera que ele tenha. O vice-presidente dele é um ex-presidente do STJD, então deve ter bastidor político. Ele é sobrinho de um ministro do STJ, que é Paulo Salomão. Além disso, outro vice-presidente geral, o segundo vice-presidente geral é Renatinho Brito, um cara extremamente competente. Então tomara que consiga fazer uma administração boa, uma administração justa, que o Vasco Pedrinho consiga interferir no futebol, quem sabe, indicar nomes,
fazer parte ali como conselheiro mesmo da SAF do Vasco. A gente já sabe que Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco atualmente, gosta de Pedrinho, já inclusive o convidou para trabalhar na gestão do Vasco, então seria legal, acho que ele vai provavelmente escutar o ídolo do Vasco, que já trabalhou com futebol, já foi auxiliar técnico, entende muito de futebol, a gente já viu como comentarista, então vai ser muito legal ver todo esse trabalho dele no Vasco, agora também, inclusive com mais orçamento, então acredito que tem tudo para dar certo aí pro nosso Vascão, Pedrinho presidente. Eu queria saber, você, torcedor, gostou de Pedrinho como presidente? Comenta aqui no canal do Pedrosa, que a sua participação é muito importante. Bem, agora vamos falar sobre o jogo de hoje, né? Aquilo que gera ansiedade de fato no Vascaíno, apesar de ter gerado um pouco de ansiedade essa eleição em algumas pessoas, mas o que importa mesmo pra gente é o jogo de bola. Meu irmão, é a bola na rede, é os caras jogando bola, chutando, fazendo tudo. Isso é o que importa para o torcedor do Vasco, e é isso que a gente quer saber. As informações do jogo, quem está aqui para trazer sou eu. Sobre esse Vasco e América Mineiro, o América Mineiro que já está rebaixado, vai jogar hoje às 18h30 em São Januário, uma partida que pode ser uma casca de banana. O América Mineiro é um time que vende muito difícil suas derrotas, apesar de acontecer alguns percalços. Ele que demitiu seu treinador depois de ser decretado o rebaixamento contra o Curitiba, em que ele perdeu em casa por 3-0, mas a gente lembra bem de como foi o primeiro confronto no primeiro turno. Eu estava no Estádio Independência, na Arena Independência, e foi uma partida dificílima. Eles que jogaram muito bem, inclusive se não fosse a expulsão do Maidana, acho que a gente não venceria aquele jogo. A gente venceu na Bacia das Almas ali no final com o gol do Jair. Então vai ser uma partida complicada, a gente tem que estar muito atento e muito concentrado, porque a gente não pode perder esses 3 pontos. É um jogo que vai estar São Januário lotado, estarei lá também. Uma partida que a torcida vai me pôr muita pressão também. Então os jogadores têm que estar preparados para isso. E a gente tem novidade, a gente vai trazer informação sobre a escalação do Vasco, porque Rossi pode voltar ao Vasco, ele já foi relacionado, e vamos trazer informação sobre a escalação do Vasco e também sobre a escalação do América Mineiro. Mas antes de falar de escalação, vamos falar sobre a transmissão, isso porque tem muita gente que não vai para São Januário, são apenas 20 mil pessoas que geralmente frequentam o estádio lá em São Cristóvão, mas você que vai assistir de casa vai passar pelo pay-per-view no Premiere, então já se organiza. Se você não tem Premiere, vai na casa de um amigo que tem, ou então vai num bar, se reúne com os amigos e assiste esse jogo. E a gente vai falar agora, finalmente, sobre a escalação do Vasco, isso porque Ramon Dias já deve ter uma novidade que a gente vem esperando há muito tempo. O jogador Rossi, o ponta, que todo mundo gosta, o Búfalo, deve voltar à equipe titular. Isso porque ele já estava com a lesão na coxa há 5 rodadas, não vinha jogando, a gente tinha essa ansiedade muito grande para que ele pudesse jogar e deve voltar a campo. E a escalação do Vasco é aquela que basicamente é a mesma da última partida do Vasco, só que com a diferença em relação a Rossi, né? Isso porque Léo Jardim deve vir no gol, Paulo Henrique na lateral direita, que fez uma excelente partida contra o Botafogo, e o miolo de zaga deve ser com Maicon e Medel. Já na lateral esquerda, ele, Lucas Piton, jogador extremamente regular e está muito bem no Vasco. Meio de campo padrão com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Já o ataque na ponta direita deve vir com Rossi, o centroavante deve ser Pablo Verrete, ele Pirata, e também na ponta esquerda deve jogar Gabriel Peck. Quem vai se lesionar, quem não vai jogar porque se lesionou é Eric Marcos, ele teve uma lesão na coxa na última partida, e Marlon Gomes também ainda não foi relacionado para essa partida, assim como também quem não foi relacionado novamente foi Luca Orellano, que teve uma lesão na mão na equipe desde o jogo contra o Cuiabá e não jogou e não deve jogar mais uma vez essa partida contra o América Mineiro. Bem, agora vamos trazer informação sobre o América Mineiro, isso porque o técnico deles é o interino, é o Diogo Giacomini, que o antigo treinador foi demitido na última partida, e o provável time deles deve vir com Jorê no gol, Matheus Henrique, Danilo Avelar, Ricardo Silva e Marlon compondo toda a linha de defesa. Já no meio de campo deve vir com Ale Martínez,
Juninho e Benítez, isso mesmo, aquele Benítez lá do time do Ramonismo, que se lesionava bastante inclusive, e já no ataque deve vir com Felipe Azevedo e Mastriani. Esse Mastriani é bom jogador também, então a gente tem que estar muito atento, principalmente com essa lei do ex aí com Martim Benítez. Vai ser uma partida complicada, os árbitros devem ser Sávio Pereira Sampaio e o assistente número 1, Bruno Bosquila, o assistente número 2, Thiago Augusto Capés. E também o VAR deve ser Rodolfo Toschi Marques. Vamos ficar muito atento. A gente não pode também ser prejudicado pela arbitragem. A gente já não tem um time tão bom para fazer tanto gol. Então, se tiver uma arbitragem prejudicando, vai ser pior ainda. Então vamos ficar muito atento. Lembrando ontem que o Cruzeiro perdeu, ele é o primeiro ali da zona com 37 pontos, perdeu para a equipe do Curitiba. Então a gente pode se distanciar ainda mais, a gente também está com 37, pode ficar a 3 pontos da zona, caso vença hoje, ir para 40 e ficar um pouco mais tranquilo, ter uma rodada acima. E a próxima partida do Vasco, depois contra o América Mineiro, é no dia 22, que é justamente contra o Cruzeiro. Então uma partida muito importante da gente vencer, a gente emplacaria uma sequência de 3 vitórias seguidas, que foi justamente contra Cuiabá, Botafogo e agora contra o América Mineiro, e quem sabe ganhar do Cruzeiro lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, isso porque o Cruzeiro é o pior mandante do campeonato. Então é muito importante a gente estar com essa confiança e abrir essa distância da zona de rebaixamento. Acho que seria a primeira vez que a gente teria uma distância da zona de rebaixamento, assim, depois dessa piora que o time teve. Dessa situação complicada que a gente vive, então seria muito importante. Cruzeiro inclusive que teve uma confusão lá no estádio, jogou lá em Curitiba, até a Máfia Azul, a torcida organizada do Cruzeiro invadiu o campo, teve uma confusão dentro de campo, os jogadores saíram de campo, o jogo ainda rolando, logo depois o Curitiba fez o gol, isso porque o Curitiba fez o gol no finalzinho, nos últimos momentos, então pode inclusive ser punido, então vai ser bem importante a gente ficar de olho nisso também, porque isso pode prejudicar bastante a equipe do Cruzeiro, que é treinada pelo Zé Ricardo. Bem, então é isso, torcedor vascaíno, teremos uma guerra hoje, teremos um brilhante jogo, tomara que a gente consiga a vitória. E hoje tem pós-jogo também aqui no canal do Pedrosa, logo depois do jogo, Pedrosa vai entrar para fazer o pós-jogo aqui com vocês, beleza? Desejo a vocês um ótimo jogo, um ótimo domingo, que esse calor pelo menos deu uma diminuída, eu gosto de sol, gosto de praia, mas pô, hoje tá muito quente, rapaziada. Beleza? Tamo junto. Uma ótima tarde, um ótimo resto de final de semana. Valeu e tchau!